protestos de rua no Brasil têm levantado várias demandas que exigem do governo federal e dos governos estaduais e municipais investimentos para melhorar o serviço público. Nós trouxemos aqui no programa Outro Olhar o economista José Carlos de Assis, entendido em economia, para nos explicar como atender as demandas da população e, ao mesmo tempo, conseguir o orçamento público ser aplicado. Como é que é essa polêmica? Isso já tem trazido, em nível das mídias, certo? Em geral, revista, televisão e tal, vários caminhos que o governo tem que seguir. Na sua opinião, professor José Carlos de Assis, qual o caminho que o governo tem que tomar para atender as ruas ou conseguir fazer isso? Eu acho que, em primeiro lugar, quer dizer, não vai ser no grito. Quer dizer, você não move o governo através puramente de grito. Por outro lado, sem grito, o governo também não se move. Então vai ter que encontrar um ponto de equilíbrio nessas duas coisas. Quer dizer, não podem ser reivindicações dispersas, sem foco. Quer dizer, em alguma instância, que eu não sei exatamente qual é, mas o processo vai indicar, em alguma instância você vai ter que articular essas demandas de uma forma hierarquizada, quer dizer, o que é mais importante, o que pode ser feito a curto prazo, o que pode ser feito a médio prazo, o que deve ser feito a longo prazo. Quer dizer, essas coisas que normalmente são articuladas pelo sistema político, vão ter que ser articuladas agora por um processo de mobilização social em que, infelizmente, o sistema político ainda está na retaguarda. Mas eu acho que já começa a se mover. Eu acabo de ver hoje um discurso espetacular do senador Roberto Requião, né, onde ele dizia o seguinte, na essência, quer dizer, o que você tem que fazer? Você tem que radicalizar a democracia. Agora, não vai ser através de um processo anárquico. Quer dizer, tem que encontrar mecanismos de canalização dessas demandas de uma forma ordenada, porque senão, né, o governo não tem nem por onde começar. Quer dizer, nessas formas como as primeiras reações, foram reações muito nervosas. Quer dizer, essa reação do plebiscito ou do referendo, quer dizer, foi uma coisa muito intempestiva. Né? As pessoas a presidenta da República, né, alguns líderes que foram assessores dela nessa decisão, né, não levaram em conta que estavam, no fundo, querendo desviar a atenção de questões concretas, que é, por exemplo, a qualidade do serviço público e a quantidade do serviço público, porque nós temos essas duas deficiências no Brasil. Nós podemos prosseguir na questão de como radicalizar a democracia, mas eu queria levantar o seguinte, há um debate para atender as ruas, a Dilma teria pensado, que saiu, teria uma despesa aí meio imediata, ou planejada, despesa de 50 bilhões. E aí vários segmentos, por exemplo, a própria revista que representa o pensamento neoliberal aí no Brasil, falou que o caminho seria o custeio, você cortar a máquina pública e tal, diminuir os ministérios, etc. Como é que o governo vai conseguir resolver essa demanda? Qual é o caminho? O problema não é de número de ministérios, o problema de número de ministérios é de outra dimensão. Quer dizer, é uma administração pública caótica, porque você não pode fazer uma reunião ministerial, daqui de repente você vai ter que contratar o estádio Madé Garrincha para juntar todos os ministros. Quer dizer, são mais de quase 40 ministros, não tem nenhum sentido, mas não é isso que dá despesa pública para valer. Quer dizer, a maioria desses ministérios tem custos simbólicos. O problema fundamental, a meu ver, quer dizer, e que tem que ser enfrentado, é que metade do orçamento público são juros. Metade do orçamento público, mais de 50%. Então, e a presidenta tinha tomado uma decisão, né, de reduzir os juros, e o mercado foi contra, né, e colocou o governo na defensiva na questão dos juros. Quer dizer, os juros estavam baixando, que eram os juros básicos, estavam baixando, e o governo, sob pressão de que havia uma inflação que não existia, uma aceleração inflacionária, foi mentira, quer dizer, você tinha uma variação da inflação na segunda casa decimal, né, isso não tinha nenhum risco de descontrole inflacionário. Mas fizeram uma pressão, a grande mídia fez uma pressão para dizer tem inflação, tem isso, tem custo de vida, não sei o quê, papapá, e aí forçou o Banco Central a aumentar de novo a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, quer dizer, o espaço para as despesas públicas de custeio e de investimento real cai brutalmente esse espaço. Né? E é essa questão que tem que ser enfrentada, quer dizer, para que o superávit primário numa economia praticamente recessiva? Não tem sentido você fazer superávit primário em recessão. Você faz superávit primário quando você está em expansão acelerada, porque aí você faz o superávit
contribui para você desaquecer a economia. Mas quando a economia está desaquecida, que é o nosso caso, com um crescimento de quase 0%, quer dizer, vai cair para isso, não tem nenhum sentido fazer superávit primário. Essa discussão que tem que ser feita. Quer dizer, mas também não é uma coisa que vai se resolver na rua, né? Eu acho que a rua vai pressionar para que lideranças políticas, lideranças sociais, né, encontrem um caminho, né, de canalização dessas demandas. Então, a palavra de ordem, baixar os juros é uma questão que devia ser incluída, é claro, nas ruas, porque é essencial. Se há uma pressão exatamente do setor financeiro através da mídia que eles têm influência e tal, no sentido de aumentar os juros, isso é quase que aumentar a radicalização. É verdade. Olha aqui, você tem o seguinte, saúde. Estão pedindo 10% do orçamento para a saúde. Sabe quanto é hoje o gasto com saúde do orçamento? 4%. Você sabe quanto é da educação? 3%. E juros é 50%. Então, aí é aí que está a questão. Quer dizer, é nesse ponto que está a questão, né? Eu não quero dizer que tem que fazer o calote da dívida pública. Tem que fazer um rebaixamento da taxa de juros, para que o custo de rolagem dessa dívida baixe realmente. Quer dizer, eu acho que os setores de mobilização social têm que considerar isso, porque senão vai ser simplesmente propostas vazias, que não tem jeito. Como é que você vai fazer aumentar 10% para educação e 10% para saúde, se você não tem espaço no orçamento? Não tem como fazer mágica. Ou então vai fazer um brutal aumento de imposto. Quando tentaram fazer a CPMF para a saúde, não houve uma reação brutal, não só da elite, mas a elite convenceu boa parte do público. Boa parte da opinião pública foi convencida contra a CPMF para a saúde. Então as pessoas têm que perceber, né, onde está a manipulação. Isso é uma manipulação. Eu sempre fui a favor, né? E quem propôs a CPMF foi o Jatene, que era uma figura que não podia chamar de esquerdista. Era um homem respeitabilíssimo da área conservadora brasileira e que fez a proposta. Não obstante, foi derrubada a proposta. Foi derrubada essa proposta, né? Essa questão tem que ser considerada. Outro problema que agora está na rua e que eu venho dizendo sobre isso há muito tempo. O Brasil não pode fazer desenvolvimento rodoviário na base de pedágio. Não tem sentido. Isso é um absurdo. Os pedágios vão ficar cada vez mais caros e as estradas vão ficar intransitáveis. E o governo, não obstante, está na esperança de virar a política econômica com a série de licitações para PPPs, parcerias público-privadas, que no fundo é tudo baseado em pedágio. São 7.500 quilômetros de rodovias e ferrovias. Tudo baseado em pedágio. Eu quero ver se eles vão fazer agora. Eu quero saber agora o seguinte, qual empresário, diante disso que está acontecendo na rua, quebrando o pedágio por aí afora, qual empresário que vai participar dessa licitação? Agora, então, como é que você explica que há bem poucos anos atrás se desenvolveu as estradas, se desenvolveu investimentos rodoviários e não tinha pedágio? Qual era a mágica? Pela CID e pelo Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis. E onde foi parar esses impostos? A nossa querida presidente resolveu zerar a CID no ano passado. Zerou. Para atender o quê? Para atender um segmentozinho empresariado. Essa coisa de desoneração tributária está desonorando para todo quanto é lado. Você está precisando de serviços públicos cada vez melhores e maiores, e, no entanto, está uma brutal desoneração tributária. O que estão fazendo? O que aconteceu na área do automóvel? Reduziu o tributo do automóvel. Para quê? Para entupir ainda mais as nossas metrópoles de carro. E os lucros que vieram dessas vendas foram tudo exportado, porque as empresas são todas estrangeiras. Então, reduzimos imposto para ser remetido para o exterior. Essa que é a verdade. Essas questões é que tem que ser discutido no movimento social. Que são as questões de fundo, são as questões reais. Não é o oba-oba, não é a quebradeira. É a discussão mesmo, quer dizer, isso que a gente está chamando de radicalização da democracia. O povo participar para valer, mas discutindo com capacidade e com conhecimento de causa, né, as situações e os seus efeitos. Então você está dando uma luz aí no sentido de que o movimento social, incluído aí, no caso, os trabalhadores, os sindicatos, os movimentos sociais em geral, no sentido de não só
reivindicar a ponta, né? Quer dizer, eu quero um melhor serviço de saúde. Agora, e também ter a preocupação de indicar os caminhos para que isso seja feito, porque senão tem outros setores sociais vão fazer as suas indicações que acabam não conseguindo fazer o governo atender. E você tem toda a oportunismo de direita, que é o que as revistas estão fazendo, quer dizer, aproveita. Quer dizer, primeiro querer derrubar a Dilma. É claro que já tem gente querendo achar que vai derrubar a Dilma, achando que vai cair no colo de Tucano. O que é uma ilusão. Porque mesmo que foi derrubada a Dilma, não vai cair porque boa parte das reivindicações e das demandas que estão aí são demandas anti-neoliberais. Ninguém é idiota de cair de novo na mão dos tucanos. Agora, tem muita oportunista querendo. Agora, o que eu acho fundamental é que se forme um grande comitê disso, né? E fundamentalmente, quer dizer, o que mais importante, em vez de você ficar, né, listando um conjunto de reivindicações que não tem nenhuma conexão uma com a outra, são reivindicações paralelas, é isso. Em vez de fazer uma coisa infinita, hierarquize. O que nós queremos em primeiro lugar? Isso. Em segundo lugar, isso. Em terceiro lugar, isso. E pedir as coisas mais fáceis primeiro. Também não tem que ficar pedindo o impossível. O impossível desanima, porque, ou então leva à anarquia. Então não adianta pedir o impossível. Tem que pedir aquilo que é possível, né? Você pede o impossível para conseguir o possível, mas a gente, num movimento desse tamanho, você tem que pedir o possível para não redundar em anarquia. Essa que é a questão. Mas você, que é um cara experiente, né, na análise disso tudo, isso aí também às vezes vai sair do jeito que saiu e isso vai ter que caminhar para um lado, né? Não vai seguir necessariamente para uma situação. Vou dizer, os trabalhadores agora estão indo para a rua no dia 11, eles estão indo de uma maneira organizada, por liderança, não vai ter, tudo está sendo feito para, não vai ter nenhum infiltrado lá, e se tiver nego vai pegar, etc. Tal, no sentido de dar uma direção melhor e um conteúdo. É claro que precisa avançar pela sua concepção, no sentido de precisar essas palavras de ordem. Você tem a etc. coisa de forma ordenada, é meio caminho andado. Você tem. Agora, você tem o segundo ponto disso para ser efetivo. Para ser efetivo, você tem que hierarquizar suas demandas. Você tem que dizer o que é mais importante, o que é médio importante, o que é pouco importante. Dizer isso é fundamental para que o governo saiba por onde começar. Porque é claro que nessas manifestações que houve, a reação do governo foi pelo lado errado. Porque ninguém estava pedindo reforma política, que eu vi nenhum. Nenhum cartaz que saiu na rua, que eu tenha visto, a não ser quantas pessoas tenham visto, falava em reforma política. Por que tem que ser feita a reforma política? Todo mundo está sabendo que não vai dar, não dá tempo. Abre para fazer, para ter efeito. Que na verdade não é uma reforma política que está se fazendo, o que está se propondo. Está se propondo fazer uma reforma eleitoral para funcionar o ano que vem. Então, não vai ter tempo. O tribunal já disse que não dá ter tempo, vai ser difícil. O Congresso Nacional, os principais líderes já disseram que não tem tempo. Por que o governo fez isso? É um pouco pela precipitação de achar o seguinte, eu tenho que fazer alguma coisa rápida e eu jogo isso no colo do Congresso. Foi um pouco isso. Né? Eu acho que tem também uma preocupação, às vezes pode ser que esse não seja o melhor caminho, como você está indicando. Mas havia todo um sentimento contra a classe política. Então, quer dizer, então vamos fazer uma reforma política. Eu acho que foi isso. Mas então que seja a reforma política, não seja uma reforma eleitoral. A reforma política você está falando no sentido mais profundo da participação popular, inclusive nas definições de fundo, né? Isso que você está dizendo? Claro. Eu acho que isso... Mas você... não dá, o problema falou todo, com firmeza e tal, mas e a esperança? Você tem esperança nesse movimento? O problema é não ter tempo. É claro que eu tenho esperança. Eu acho que isso aí, a gente estava discutindo, eu estava discutindo com os meus alunos lá em João Pessoa, dizendo o seguinte, nós temos que fazer alguma coisa para colocar em movimento a universidade. Isso muito antes, 10 dias antes de começar as manifestações, nós resolvemos inclusive criar um site na internet, temos um site na internet que se chama O Canto do Irapuru, ou Os Contos do Irapuru. Os Contos do Irapuru. Né? Na verdade, não é Contos do Irapuru. Né? Ele está com um problema técnico lá para entrar no ar, mas já tem algumas crônicas no ar, mas a discussão surgiu exatamente da ideia de que a universidade estava parada, estava completamente bloqueada, então ela precisava levantar a universidade. Né? Eu acho que isso também estava acontecendo no meio social mais amplo, quer dizer, nos sindicatos, essa coisa toda.
Então, esse movimento é uma sacudidela, quer dizer, veio por uma coisa completamente inesperada, que é passar de ônibus, quer dizer, e tomou um vulto muito maior. Né? Isso aí, e é incrível que até o momento, quer dizer, não seja uma coisa que se caracterize explicitamente contra o governo. Na verdade, é uma coisa, em grande parte, para sacudir o sistema político, é contra o sistema político, né? E é um pouco a ideia de tomar a esperança, quer dizer, a utopia, construir uma utopia, que é o fundamental. Quer dizer, você tem que construir, sobretudo no que diz respeito à juventude, você tem que construir uma utopia nacional, quer dizer, qual é o nosso destino, para onde que a gente vai, o que nós queremos, que sistema político queremos, que regime político queremos, que tipo de sociedade que a gente quer ser. Essa discussão que anos atrás houve muito no Brasil, quer dizer, na época havia muito na época da Guerra Fria, né? Depois da Guerra Fria, em função da ideia de que o neoliberalismo tinha tomado conta do mundo inteiro, né? Essa discussão ficou retardada. Então, hoje, eu acho que o grande benefício dessas manifestações é justamente levantar a sociedade e, sobretudo, os jovens em busca de uma nova utopia. Queria agradecer a presença aqui no programa Outro Olhar do professor José Carlos de Assis e as suas considerações sobre todo esse movimento de rua e da economia.